Muito bem, sejam todos bem-vindos. Vamos mais uma vez falar sobre marketing digital. Quem fala com você é Jonathan Gomes, da JG Leads and Sales. E hoje o nosso assunto é esse aqui, ó. Como usar estratégias de marketing para aumentar as vendas de forma previsível em 2018. Mas antes, me responda uma coisa. 2017 deu lucro? Reflita honestamente nessa pergunta. 2017 deu o lucro que você esperava? Não? Você fez realmente tudo o que poderia para vender todos os dias de uma forma previsível em 2017? Se você já conhecesse as estratégias de marketing capazes de aumentar as suas vendas de forma previsível, teria feito alguma diferença para você? A verdade é que se você continuar em 2018 fazendo as mesmas coisas que você fez em 2017, é bem provável que o resultado seja o mesmo. Então, é por isso que eu gostaria de te convidar a ficar comigo para os próximos minutos para descobrir como usar estratégias de marketing para aumentar as vendas de forma previsível em 2018. Tem uma famosa história da Segunda Guerra Mundial que vai te ajudar a entender exatamente o que você precisa fazer para aumentar as vendas de forma previsível. Essa história é a história de Abraham Weld e os tiros de bala. Deixa eu mudar o slide aqui, ó. Abraham Weld e os furos de bala. Essa história ela é bem interessante porque o Weld ele fez parte durante a Segunda Guerra Mundial de um grupo de pesquisa estatística. E esse grupo era um grupo sigiloso que mobilizava ali o poderio dos estatísticos para o esforço de guerra americano. E no calor da Segunda Guerra Mundial, muitos dos aviões americanos estavam cheios de furos de bala. Aí os militares tiveram uma oportunidade de eficiência e eles começaram a perceber que se eles pudessem se concentrar em fortificar as aeronaves, algumas áreas dos aviões ali que estavam mais propensas a serem atingidas e seriamente danificadas, então eles poderiam salvar mais vidas e também poderiam economizar a quantidade de armadura que eles usavam. Mas aqueles militares tinham um problema sobre a blindagem do avião. Qual era a questão? Qual era o problema que eles tinham? Então o problema era o seguinte: quanto mais o avião estivesse blindado, mais pesado, maior o consumo de combustível, maior a proteção e menos tempo em combate. Então, o avião estaria super protegido, mas também mais pesado, maior consumo de combustível. Essa é a primeira situação. O outro cenário, quanto menos blindado o avião estivesse, mais leve, menos consumo de combustível e mais tempo em combate, e logo o avião seria menos seguro. Então, olha que interessante esse cenário. Como resolve essa situação? Se você estivesse lá naquele momento da Segunda Guerra Mundial, fizesse parte desse grupo de matemáticos, o que você acha que tem que ser feito para resolver essa situação? Então, para encontrar a solução para este problema, os matemáticos foram consultados lá pelos militares. Então, os matemáticos decidiram fazer um levantamento dos dados para identificar as regiões em que os aviões eram mais atingidos para que tomassem as melhores decisões. E eles fizeram, então, uma análise dos aviões que voltavam do combate e levantaram os dados. Mas esse ainda não é a solução proposta por Weld. Essa aqui é a solução proposta pelos matemáticos. Então eles fizeram algo bem inteligente, levantamento de dados para identificar as áreas mais atingidas dos aviões que voltaram para então tomar uma decisão. E esse aqui foi os dados que eles levantaram ao analisarem os aviões. Então eles identificaram que o motor ele era atingido em cerca de 1,11. A fuselagem estava também sendo atingida em 1,73. Sistema de combustível 1,55 e o resto do avião 1,8. Então, com esses dados em mãos, eles propuseram uma solução. Qual foi a solução dos matemáticos? Eles disseram assim: a nossa solução
é que nós vamos oferecer a mesma proteção com menos blindagem. Ao invés de blindar o avião todo, nós vamos blindar os aviões nessas regiões que estão recebendo mais tiros. Então, pegaram onde que tinha mais tiro e falaram, nós vamos vamos blindar os aviões nessas áreas que estão recebendo mais tiros. Quando a gente olha essa solução que eles propuseram, ela é uma solução que inicialmente, num primeiro olhar, parece uma decisão inteligente. Ela foi baseada em dados, mas ela se torna inteligente até que a gente se depara com a solução totalmente inovadora e diferente proposta para o Weld. E é dessa história que nós queremos tirar uma lição para o ano de 2018, falando de estratégias de marketing. Então, o Abram, ele disse que deveria, então, não analisar os aviões que tinham voltado. Ele disse assim, nós devemos analisar os aviões que não voltaram. Porque os aviões que voltaram, eles conseguiram retornar. Então, alguma coisa aconteceu com os aviões que não voltaram. E nós devemos identificar o que fez com que aqueles aviões não voltassem. Mas como que, em meio à Segunda Guerra Mundial, eles conseguiriam analisar os aviões que tinham caído em território inimigo? Como podiam fazer isso? Era simples, segundo a opinião de Weld. Ele sugeriu que eles analisassem os aviões que voltaram, identificassem as regiões que não tinham tiros, que não tinham furos de bala. Porque aonde esses aviões que voltaram não têm tiros, é que o lugar a que ele tomou o tiro, se ele tomasse um tiro naquela região que os aviões que voltaram não tinham tiros, era exatamente ali que ia fazer o avião cair. E o Abram, como um bom matemático, ele criou uma solução matemática para propor esse resultado, essa solução que ele deu. E o Abram, ele tirou o seu ponto de vista totalmente diferente de um truque matemático que é chamado de a variável zero. Então, segundo Abram, a probabilidade de um avião atingido nas regiões que não tinham furos de bala, que aquele avião fosse atingido naquela região onde o avião que voltou não foi atingido, era provavelmente o avião ia cair. Então, ele levantou vários dados e ele disse assim, em outras palavras, temos que olhar para onde não tem furos de bala. E eles fizeram, então, um levantamento exatamente disso que eu estou falando para você. Esse foi o cálculo que ele chegou aqui. E eles perceberam que os aviões que não voltavam não tinham furos, não tinham tiros de bala na região central do motor. Aí, então, veio a solução de Weld. Então ele perguntou aonde é que não achamos os tiros, não achamos os furos de bala na região central do motor. Aí ele concluiu, se o tiro acertar a região central do motor, as chances do avião permanecer no ar será igual a zero. Olha aí que solução inteligente. Então para o Weld, o que estava acontecendo? A maioria dos aviões, eles conseguiam sobreviver, eles conseguiam voltar, mesmo com furos de bala na fuselagem. Para ele, isso era uma prova de que a fuselagem já era forte o bastante para tolerar os danos na fuselagem durante a guerra, durante o combate. Já os aviões que não estavam voltando, não tinham furos no motor, ele concluiu que o ponto mais sensível e que necessitavam de mais atenção era a região do motor. Então aí os militares sabiam exatamente qual era a melhor região para blindar o avião e manter o avião rápido, manter o avião leve, com menor consumo de combustível e mais tempo em combate, o que não seria possível se todo o avião fosse blindado. Bem, mas o que isso tem a ver com a sua empresa? Porque o nosso assunto aqui é sempre negócios. É muito costume o nosso ficar olhando para o perfil de quem comprou os nossos produtos. Nós costumamos ficar analisando, levantando dados
para a criação do avatar, criação de personas, de público-alvo ali muito qualificado, etc. Nós ficamos o tempo todo tentando otimizar o que chamamos de perfil ideal de clientes. Se a pessoa tiver esse perfil, ela vai comprar. Se ela fizer esse caminho, ela vai comprar. Mas hoje eu gostaria de te convidar para fazer o mesmo que o Abraham Weld fez com as estratégias dos furos de bala. Eu gostaria que você olhasse para quem disse não. Olhe um pouco para quem disse não para os seus produtos e serviços. Olha alguém que às vezes disse não para o seu produto, para o seu serviço e foi até o seu concorrente e até comprou dele. Então, pessoas que disseram não para o seu serviço, seu produto, para o seu curso, para o seu treinamento, não importa qual mercado que você esteja. Olhe para essas pessoas. A maioria das empresas não se esforçam em tentar vender novamente para quem disse não. As empresas geralmente estão sempre em busca de novos clientes. E para encontrar novos clientes, a empresa sempre precisa investir em publicidade para atrair novos contatos, novos compradores. Agora, por outro lado, para impactar quem disse não apenas para a sua proposta, o seu treinamento, quem disse não para o seu produto, muitas das vezes basta apenas enviar uma sequência de super oferta por e-mail, porque geralmente você já tem o contato dessa pessoa. E de verdade, existem empresas que possuem lista com 1.000 contatos, 5.000 contatos, que estão lá parados, às vezes meses ou anos, sem receber uma oferta da empresa. E a empresa continua lá investindo em publicidade, gerando novos contatos, para gerar novos pedidos de orçamentos e novas vendas. Percebe? A empresa tem um ativo que poderia render bons lucros que não está sendo utilizado. Esse é um cenário familiar para você? O que a sua empresa faz, o que a sua empresa fez nesse último ano para vender para quem disse não? Empresas que criam campanhas para ativar contatos que não converteram ou clientes antigos obtêm bons retornos financeiros com investimento muito menor em publicidade. A sua empresa não pode deixar de explorar essa oportunidade em 2018. O problema é, se você ficar olhando para as mesmas coisas que os seus concorrentes, você não vai passar de ser apenas o mais do mesmo. Você precisa se diferenciar. No caso lá do Abraham, quanto os matemáticos, todos os dois grupos, tanto o Abraham quanto os matemáticos, qual era o objetivo deles? Queriam blindar o avião. Mas a questão era em qual região seria mais inteligente fazer isso? Qual é a forma mais inteligente de usar a blindagem do avião? Então, olhando de um ponto de vista generalizado, no seu mercado, o que a sua empresa faz, o que sua empresa oferece em comparação com os seus concorrentes, é basicamente a mesma coisa. Mas você precisa ter um olhar diferente, uma estratégia diferente. Os matemáticos tinham levantado os dados, mas não estavam olhando para o ponto exato que deveriam olhar. Ao invés disso, muitos dados, muita informação estavam cegando eles. E isso também acontece conosco. Por exemplo, quando se fala aí de marketing digital, os empresários às vezes estão excessivamente preocupados em ter um site, ter uma página no Facebook, fazer postagens diárias nas redes sociais, publicar conteúdo no blog da empresa, fazer anúncios no Facebook ou no Google. E grande parte das empresas estão investindo nessas coisas, mas não tem uma estratégia mestre para seguir.
Cada ação parece tão desconexa com a outra que não produz, então, resultados consistentes. E isso acontece porque não estão olhando para o ponto exato que deveriam olhar. A minha recomendação para você é que você que deseja vender aí em 2018 de forma mais previsível, vender todos os dias, é que você comece a olhar para onde os seus concorrentes não estão olhando. Mas para onde é que eles não estão olhando? Então eles não estão olhando, muitas das vezes, é bem provavelmente que esse seja o seu cenário, é que eles não estão preocupados em criar um posicionamento. Muitas das empresas criam posicionamentos genéricos ou simplesmente criam um slogan que não diz muito sobre a empresa. Então, não estão preocupados em criar um diferenciamento. Muitas das vezes vemos empresas no mercado com um discurso genérico, todo mundo com o mesmo posicionamento, todo mundo dizendo as mesmas coisas. Muitas das empresas não estão olhando para descobrir qual é a melhor estrutura para criar mensagens de vendas, para vender os seus produtos ou serviços. Não estão preocupados em melhorar e aprimorar o seu pitch de vendas, o seu discurso de vendas. Também não estão preocupados em criar cartas de vendas decentes para os seus produtos ou seus serviços. Às vezes apresenta só os benefícios, apresentação rasa, ou pouco se fala sobre como que o produto funciona, ali só o que é genérico, que o mercado apresenta algumas características básicas, mas não apresenta algumas razões pelas quais a pessoa deveria adquirir o produto, ou qual transformação a pessoa passará, qual é a grande promessa do produto. Às vezes a pessoa nem sabe o que o seu serviço é de verdade. E também, um outro ponto que as empresas não estão olhando, bem provavelmente seus concorrentes também não, qual que é a linha editorial que a empresa deveria adotar. Muitas empresas já têm um blog, já publicam no blog, mas qual é o único assunto, as únicas abordagens, os únicos temas que a sua empresa deveria tratar para ajudar o seu público? Porque muitas empresas têm blog, mas o blog mais parece um jornal, porque ele publica notícias. A sua empresa não precisa substituir as agências de notícias, não precisa trabalhar como um jornal. O jornal já faz o trabalho dele. A sua empresa tem o papel de informar, só que informar de uma forma diferente. Você precisa informar de forma que conduza a pessoa para uma próxima etapa e não simplesmente dar uma notícia sobre o mercado. Outra coisa que os seus concorrentes não estão olhando, como vender para quem disse não. Nós acabamos de falar isso. Outra coisa, como ativar clientes antigos. Então tem gente que vende para clientes novos, mas não está fazendo esforço nenhum para ir lá e ativar as pessoas que já compraram dele. A outra coisa, e última, que é muito importante, que eles não estão preocupados, muitas empresas não se preocupam em criar uma jornada para os seus clientes, colocar seus clientes em esteira para vender de forma recorrente para eles. Então, é esses pontos que você precisa tratar. E isso que eu estou falando com você é muito estratégico. Isso é muito diferente disso aqui que nós mostramos, que as pessoas estão preocupadas, que isso é operacional. Isso que nós falamos aqui é estratégico. Quem se preocupa em só ter um site, só ter uma página no Facebook, só ter um blog, só fazer um post lá no Facebook, no Instagram, ou anunciar no Google, anunciar no Facebook, tem resultados? Ué, sim, eu não posso dizer que não. Por quê? Porque da mesma forma lá que se os aviões fossem blindados da maneira como os matemáticos propuseram, será que eles teriam algum resultado positivo? Sim, porque os aviões não eram blindados e blindado é melhor do que não blindado. Assim como ter um site é melhor do que não ter um site. Mas a lição que aprendemos da história dos furos de bala é qual é a melhor maneira, qual é a maneira mais inteligente de fazer algo para conseguir aquele único esforço, o melhor resultado possível. Tudo isso que eu mencionei faz parte de um modelo de marketing que tem sido chamado de venda todos os dias. Esse é um conceito que deriva-se de estratégias que estão sendo usadas nos Estados Unidos, e esse conceito também é defendido por um grupo de especialistas de vendas online aqui no Brasil e que eu também faço parte. Todos os anos nós nos reunimos com um dos maiores eventos de especialistas de marketing e vendas no nosso país, e onde são discutidos e compartilhados estratégias de marketing e vendas que têm resultado em grande volume de vendas nos mais diversos mercados.
E juntos, esse grupo já trabalhou em campanhas de vendas para praticamente todos os tipos de mercado. Academia, lojas de roupa, indústrias, comércio em geral, clínicas veterinárias, clínicas odontológicas, clínicas médicas, advogados, corretores, coach, consultores empresariais, cursos, escolas, universidades, produtores digitais, etc. As empresas que já adotaram o modelo de venda todos os dias trabalham somente os seguintes 3 tipos de campanha. Então, quais são os 3 tipos de campanha que se trabalha? A campanha de monetização, também se trabalha a campanha de aquisição e a campanha de ativação. Então, é possível testar diversas abordagens, abordagem direta, abordagem meio termo, e testar um novo posicionamento com oferta e não com conteúdo. Então você vai poder criar o seu posicionamento, não é só apenas criar ali uma peça de conteúdo para apoiar aquele posicionamento, mas você pode então ter um melhor posicionamento que aquele que ajuda a sua empresa a vender mais. Uma outra vantagem desse modelo é que o seu concorrente provavelmente ainda não descobriu o poder do marketing de resposta direta e nem começou a aplicá-lo na internet. Então você vai poder tomar essa decisão antes dele. Quem está sério na decisão de vender todos os dias precisa ter uma presença online forte. E todo mundo sabe que a sua empresa precisa ter uma presença online. E quem não tem está perdendo muitas vendas. Então já pensou em quantas vezes as pessoas digitam no Google lá palavras relacionadas com o seu produto? Quantas pessoas estão lendo ou assistindo vídeos relacionados aos seus produtos? O futuro do seu negócio depende de sua presença digital. E em pouquíssimo tempo, a internet se tornou o principal veículo de divulgação e relacionamento. E isso não é só mais uma modinha, veio para ficar. E a sua empresa, ela precisa fazer o esforço para usar a internet, para impactar seus consumidores, mas você precisa fazer isso do jeito certo. Não basta apenas ter um site, o seu site precisa ter uma missão crítica. Qual a missão crítica lá do seu site atual? Não adianta ter apenas uma página nas redes sociais e postar os conteúdos de forma aleatória. Esse esforço precisa resultar em vendas. Para isso, você precisa de uma linha editorial, de uma carta de vendas. Também não adianta ter um blog e criar conteúdo só para informar o consumidor com dicas rasas, que no final das contas não ajudam o consumidor em nada. Um blog de negócios precisa fazer parte de uma estratégia de marketing consistente. Tem empresário aí que até já tem um imã digital, o empresário já tem uma lista, mas depois que passa pela primeira campanha, o empresário não faz mais nada. Nenhum esforço para vender para quem disse ainda não. Então, quem deseja vender todos os dias precisa atingir as 3 grandes metas. Uma dessas 3 ou as 3. Então, a primeira meta que a pessoa que deseja vender todos os dias precisa é aumentar o número de novos clientes. Uma segunda meta é aumentar o número de transação por cliente. E a terceira, aumentar o ticket médio por transação. Então, para que você possa começar e pensar nesse modelo em 2018, eu gostaria de te convidar a fazer o seguinte. Olha para essas 3 grandes metas e escolha uma entre as 3 que mais se encaixa no momento atual da sua empresa. Dá uma olhada nas 3 metas e escolhe. Escolheu. Agora que você já escolheu a sua grande meta, eu gostaria de te convidar para realizar uma sessão estratégica totalmente voltada para a realidade atual da sua empresa e apresentando o melhor caminho para a sua empresa atingir a meta estabelecida usando a internet. Como é que funciona nessa sessão gratuita? É uma sessão gratuita com duração de 1 hora e para você participar você tem que clicar no link, no botão abaixo, preencher os seus dados e após você entrar em contato por meio dos seus dados ali, com algumas perguntas básicas que fazemos, alguém da minha equipe ou eu mesmo vai entrar em contato com você para fazer uma breve entrevista para colher os seguintes dados da sua empresa. Nós vamos fazer uma breve entrevista e colher informações como qual é o cenário atual da empresa, o que a empresa já está fazendo, marketing digital, que campanhas a empresa já fez, quais são as dificuldades envolvendo quais são os resultados que a empresa já tem obtido no cenário atual.
Então, a empresa se enquadrando no perfil que nós conseguimos ajudar, durante a entrevista nós já informamos a data da sessão estratégica. Então, primeiro uma entrevista, depois a sessão estratégica. Essa sessão estratégica, como eu disse, volto a repetir, ela é gratuita. E por que isso é gratuito? Sendo simples e franco com você, para nós isso é uma forma de gerar valor para os nossos futuros clientes. E também é uma maneira de darmos uma primeira experiência com os nossos serviços. Depois da sessão estratégica, você terá duas opções. Uma primeira opção é ficar com o material e tentar implementar sozinho. E você pode fazer isso sem ressentimentos e não precisa pagar nada. Nada mesmo, ok? É só pegar e ir embora. Se você não quiser nada, você pode implementar sozinho. Mas a segunda opção é o que geralmente acontece, é que quem passar por essas nossas sessões estratégicas acabam contratando também os nossos serviços. Então, esse é uma maneira de também nós conquistarmos os nossos novos clientes. Simples assim, estamos sendo francos e claros com você. Mas, como você pode ver, é uma coisa que exige muito tempo da nossa equipe. E por isso, cada empresa que vai participar precisa ser selecionada dentro de um perfil que nós acreditamos que conseguimos ajudar. Então, para que isso aconteça, nós usamos uma entrevista prévia. Como eu disse, você preenche o formulário, vamos ter uma entrevista prévia. Sendo aprovado na entrevista, então nós podemos marcar a sessão estratégica, que também é gratuita para a sua empresa. Também nós queremos dizer para você que nós não podemos atender muitas empresas nesse mês. Então a quantidade de vagas para essas sessões estratégicas são muito limitadas, são pouquíssimas vagas mesmo. Mas se você se interessa em concorrer a uma dessas vagas para uma sessão estratégica de marketing, falando do que a sua empresa pode fazer para implantar o modelo Venda Todos os Dias, faça sua aplicação para que nós possamos agendar com a nossa equipe uma sessão estratégica. Um grande abraço, fica com Deus. Quem falou com você foi Jonathan Gomes, da JG Líder de Sales. Um grande abraço, até mais. Aguardo que você faça a sua aplicação para que nós possamos conversar. Um grande abraço.